Depois de quase 10 meses, eu resolvi fazer a gravação desse vídeo para postagem nesse espaço com um cunho, né, de finalidade muito diferente dos outros 4, 5 apresentados. A ideia inicial era de buscar, né, um entendimento e, assim sendo, fazer proposições com base naquilo que ficou entendido para poder compartilhar. Mas, como disse, hoje é muito diferente. Eu quero relatar uma experiência muito determinante no sentido de se permitir que as circunstâncias dos acontecimentos elas cresçam em proporção. O prejuízo pode ser bastante importante no sentido de danos, logicamente, né? Ontem eu tive a triste experiência de ser encarcerado, certo? Tudo em razão de desentendimentos até certo ponto naturais com membros da família, no caso um idoso, meu genitor, procurando ser transparente e buscar a constituição de um processo de justiça íntegro. Eu, através desse número de telefone instalado nesse aparelho que eu utilizo para gravar agora esse vídeo, fiz um contato com a Polícia Militar, chamei-os aqui e fui atendido pelo soldado Eduarda e pelo sargento Fernandes. Esses dois agentes policiais foram recebidos dentro da casa onde eu atualmente resido, né? Da residência, né? E aguardava-se, né? Esperava-se que da parte de policiais qualificados, né? Policiais hoje, no mínimo, detentores de bacharel em direito, de um bacharelado, melhor dizendo, em direito, eles entendendo um contexto onde houve uma discussão, né, que ali seriam encontradas pessoas num alto nível de irritabilidade, de estresse, e até mesmo em razão desse contexto, né, propensas a, de repente, fazer um mau uso, né, sem necessariamente ficar pensando em cada palavra a ser dita, né, e tudo, num caso como esse, uma circunstância dessa, tudo pode e certamente será usado contra você. Certamente vai ter gente que vai dizer, porra, que idiota fazer uma gravação dessa, que imbecil. Mas caguei, foda-se. Porque se for mesmo considerado o contexto, o desfecho, enfim, vai se ver que problema de fato não teve. Enquanto eu estava sendo ouvido na delegacia, a escrivã que tomou ciência do meu depoimento, ela, durante esse processo, ela disse, idoso é chato mesmo. Ela citou o caso da mãe dela, que liga
7, 8 vezes ao dia. Então, quero contextualizar aqui causas, né, como a que me levou a adotar uma postura mais hostil, que infelizmente culminou em vários, né? Esse foi mais um, para ser bem honesto, em várias situações de discussão, ataques verbais, única e exclusivamente, tá? Mas o que acontece? Todo mundo esquece que o canalha também envelhece, né? E aí, por conta de tudo que nos trouxe até aqui, maus comportamentos, crimes hediondos contra idosos, contra mulheres, contra crianças, promoveram situação tal que um conjunto de ditames de uma determinada lei, ele tem que ter abrangência. E certamente, eu não sou advogado, eu sou gestor público, mas assim, eu tenho pequena noção de direito. Mas na prática acontece isso. Através desse conjunto de ditames contidos dentro de determinada lei, esse tal conjunto ele faz a gradação, né, do grau do agravamento propriamente, né, do próprio dito crime. E aí é o contexto de agravantes associado, né, paralelo ao de atenuantes. Eu fui, num primeiro momento, tentando narrar para esse sargento e para essa soldado, como disse, que atenderam essa ocorrência aqui dentro de casa, tudo o que vinha ocorrendo há vários anos, né? A gente pode pegar uma data que marca do dia 16 de maio de 2022, minimamente para cá. Com o falecimento da minha mãe, o meu genitor, ele se vendo como viúvo, ele entendeu, né, que não deveria, né, estar sujeito, submetido ao exercício de funções simples, funções domésticas simples. Quando ele teve que lidar com esse luto, né, com o mínimo de sensibilidade, pode-se dizer que a morte, dado aí o seu caráter definitivo, né, tal luto ele causa diferentes níveis da relação de facilidade ou dificuldade para lida com essa própria condição de luto, com essa condição definitiva. Enfim, a gente sabe que o luto é outra coisa. Então, familiares, algumas tias, nesse mesmo ano de 2022, eu me casei, né? E chegaram a dizer que era bom eu estar aqui, morando com meu pai, para poder, de certo modo, acompanhá-lo, né? E esse mesmo sujeito, um ano depois, ele se envolveu com a mulher. E até então, tá, com toda sinceridade, eu tenho provas, né, que a minha conduta sempre teve pautada na condição de buscar, né,
um cooperativismo realmente constante. E, como eu vinha dizendo, esse sujeito vinha fazendo as atividades, mesmo se colocando contra, né? Vinha fazendo as atividades e eu colaborando com ele, né? Fazendo ali faxinas em casa, né? Colaborando com o processo de providências de almoço, enfim, de refeições. E em 2023, um ano e um mês aproximadamente, após o falecimento da minha mãe, esse sujeito se envolveu com a mulher, como também vinha dizendo, mulher com comprometimentos extremamente graves, mentais propriamente, né? Num espectro, vamos dizer assim, de transtorno de personalidade narcisista maior que o dele. E essa mulher, ela abriu espaço para a chegada dele, vamos dizer assim. Uma das primeiras coisas que ela disse, quando perguntou do estado civil, ele se apresentou como viúvo e ela como quem mantinha e mantém, até onde se sabe, nos dias atuais, um relacionamento sério, né? Um relacionamento estável. Não sei se abarca processo legal de matrimônio, não interessa. Mas a postura de um sujeito que escuta uma coisa desse, sujeito esse que está aí sempre se exibindo em missas, por ser católico, né? Balançando terço para cima e para baixo, falando de santidade e tal, cometer adultério contra um sujeito lá, né? Já afeta-se contextos morais, né? E isso, pela abertura que ele deu, enfim, a própria análise, essa mulher chegou a bater nele. Essa mulher chegou a agredi-lo fisicamente. Chegando num consenso que o mais certo seria que ele terminasse essa relação. Quando ele chegou próximo dela para poder, digamos assim, dar a última palavra, ela sabendo onde ela o feriria, certamente porque um narcisista cheira o outro, né? Ela tocou fundo na ferida, falou que ele era um sujeito, não vou dizer porque pode me complicar, mas assim, um reles, vamos colocar dessa forma, né? O excremento, e que ele estava se tornando uma escravinha minha, da minha esposa e da minha filha, que coabitava conosco. E aí, partindo desse princípio, em razão de machismo estrutural dele, isso já estou tratando dessa maneira, como já apareceu em consultas com um psiquiatra que eu acompanho. A minha filha é da área de saúde, ela inclusive chancela isso que disse. Então, por machismo estrutural na personalidade dele, né? E narcisismo, grandiosismo, né? Diretamente ligado a esse transtorno, ele se julgou e se julga muito superior a ponto de não ter que fazer tarefas do lar, tarefas domésticas. E aí, ele começou a executar um plano de me colocar para poder substituir a minha mãe com relação a esses afazeres. E isso, como eu estava, né, inserido num contexto que eu entendia de cooperação, né, vinha fazendo, ainda que com
algumas arestas a serem aparadas, rusgas surgindo, né? Porque eu não posso ser hipócrita, no sentido de não reconhecer que para todo homem, um contexto como esse que o meu pai impôs para mim, para todo homem isso é quebra de paradigma, é paradoxal, é humilhante, enfim, talvez até pelo próprio machismo, vai saber, né? E aí a situação foi se agravando, porque toda vez que eu chegava para ele, que eu buscava me restabelecer profissionalmente, me ausentando do lar, deixando para ele essas tarefas, falava que estava procurando me reerguer, eu tinha recebido um dinheiro, né, em caráter de contemplação por seguro de vida da minha mãe. Esse dinheiro entrou, uma parte assim considerável dele aqui, e até então, volto a frisar, havia um entendimento de cooperação. Fiquei sem dinheiro, ele me reduziu a um doméstico, né, um agente doméstico, um agente do lar, e a troco de uma estada, né, prato de comida, 2 pães, 2 copos de café. Hello, moto. E aí, desculpem-me, né, por mais essa interrupção. E aí, consequentemente, as coisas, né, vão e foram se agravando. Esse sujeito tinha, isso ficou depois caracterizado através de provas que eu mantenho, que o projeto dele era de fato me manter aqui para cozinhar para ele, porque ele gostava da minha comida, alegava que gostava da minha companhia, tal. Mas o mais grave é que da parte dele havia chantagem emocional. Ele falava que se eu não permanecesse assim, que se eu me ausentasse para trabalhar e ele tendo de fazer essas atividades domésticas, que isso o levaria a dar cabo da sua própria vida. E com isso, naturalmente, os desgastes, as discussões foram sendo constantes. E aí, quando eu me punha contra, ele falava que eu não o estava ajudando, que aquilo ali fazia com que ele se confrontasse com cada vez maior a desistência de viver, mas nunca deu uma cabeçada na parede para poder concretizar esse autoextermínio. E aí, meus queridos, é que a gente entra numa seara extremamente delicada e, mais uma vez, eu toco foda-se, né? Esses agentes da Polícia Militar que estiveram aqui citaram, né, o Estatuto do Idoso, né? E em razão dos ditames do Estatuto do Idoso,